E em estúdio, para analisar os temas do dia, está Pedro Costa Félix. Pedro, muito bom dia, bem-vindo de volta ao mercado global. Começamos pela declaração que, por cá, pelo menos, deverá ser a mais aguardada, a de Vítor Gaspar. Espera-se mais, ou é de esperar, ainda mais austeridade para os portugueses? Acho que sim. Terem atenção o favor que o Tribunal Constitucional nos fez, de considerar toda a questão da equidade. Sinceramente, estas novas medidas que irão ser anunciadas hoje não só vão tentar tapar o buraco que existe, como também vão tentar colmatar o efeito da desaceleração da economia mundial que tem sobre a economia portuguesa. Por isso, quer dizer, a receita esperada no início do ano não está a chegar e, como tal, vai ter que haver ajustamentos. Faria sentido precisamente falar numa flexibilização do programa português nesta altura e no momento em que se volta a falar na distinção entre o crescimento e a austeridade? Qual tem mais peso? Na minha opinião, ou como já te disse aqui da última vez que cá estive, acho que o fenómeno ou o passo da austeridade foi extremamente importante, mas não é o único. Acho que já todo, e em particular o caso português, é de louvar, em que a generalidade da população já percebeu o erro em que estava. Então já percebeu, já mudou a atitude e já está pronta, já arregaçou as mangas, digamos assim, para continuar a trabalhar e para arregaçar, pegar pelo touro, pelos ditos e avançar. Como tal, é preciso agora focar, e aí sim, no desenvolvimento, no crescimento económico. E essa é a parte, para mim, agora é mais crítica e, infelizmente, é aquela que demora mais tempo. Vamos ter que alterar grande parte da estrutura do modelo económico português, não só português e europeu, mas em particular, que estamos a falar concretamente do modelo económico português. E essa vai ser a parte mais difícil. Se me permite só uma nota positiva, e que vem um bocadinho nesse seguimento, nós estamos a ver a coisa, aqui em Portugal vemos a coisa, aqui na Europa vemos a coisa muito próxima, por razões óbvias, porque estamos a viver diariamente. No entanto, eu acabo de regressar do estrangeiro, nomeadamente do Brasil, e para grande parte dos investidores internacionais já olham para Portugal como algo que é positivo. Já implementaram parte das reservas, das reformas, e ainda falta implementar muitas, ou terminar a implementação dessas reformas, mas já veem como algo que já está a ser tratado. E para os mercados financeiros e investidores internacionais em geral, o que é importante é terem um sinal que as coisas estão a alterar. A confiança. A confiança, a dita da confiança, ter os sinais iniciais para que a coisa se esteja a alterar. E pegando neste exemplo, respondendo à segunda parte da sua pergunta, acho que o facto de nós adiarmos ou aumentarmos, dilatarmos o prazo em Portugal para a concretização das metas orçamentais não tem problema absolutamente nenhum. Poderá ser por isso, Pedro, que nesta altura o Governo opta por não flexibilizar o programa, não pedir uma ajuda ou algum tempo mais em relação à Troika para cumprir as metas? Poderá ser por causa dessa imagem positiva que está a passar para fora e, eventualmente, se Portugal pedisse uma flexibilização, toda essa imagem de bom aluno poderia alterar-se? Sem dúvida. Acho que aqui há dois momentos, mais uma vez, ou duas posições. A posição doméstica portuguesa que, ao enforçar esta mão, de certa forma ganha credibilidade, e há, do ponto de vista de Frankfurt, do ponto de vista do eixo norte, digamos assim, da Europa, a tentação de usar, e também, mais relevante ainda, da Troika, usar o caso português como bom exemplo de que as medidas recomendadas pela Troika realmente funcionam quando os povos ou quando a sociedade quer realmente alterar a modo de viver. E um exemplo diretamente, ou seja, para servir de exemplo, versus o que se passa na Grécia. Acaba por ser, o facto ou a verdade é que a Troika quer provar que as medidas são execuíveis. Olhando para medidas concretas, nomeadamente do BCE, na última quinta-feira, Mário Draghi anunciou aquilo que de resto já era esperado. Portugal parece-lhe agora que tem a vida facilitada, ou mais facilitada, para o regresso aos mercados no tal famoso setembro de 2013, pelo menos com maturidades até 3 anos. Quer dizer, pelo menos à partida sim, mas sinceramente ainda falta tanto tempo. Muita coisa ainda se vai passar, que mais uma vez hoje estar a pensar nessa meta de 2013
se é setembro, se é outubro, se é no curto prazo, se é no longo prazo, para mim, esse não é um problema. Nem é sequer uma questão. Como já disse aqui também mais uma vez anterior, acho que este programa anunciado, ou o novo programa anunciado do Banco Central Europeu, é extremamente relevante para acalmar os investidores e para trazer uma certa ordem à zona euro. Se no curto prazo, ou seja, no curto prazo estendido, médio prazo, curto e médio prazo, até 3 anos, temos a garantia que não vai faltar dinheiro, então não há necessidade de estar a pensar com os joelhos. Já se pode parar para pensar e planear as coisas no médio prazo. E isso é aquilo que até agora não tem sido feito. E isso, voltando ao exemplo que eu disse anteriormente, é provavelmente uma excelente ferramenta para conseguirmos agora sim planear, como deve ser, o plano de crescimento. Okay? Ou seja, já temos tempo para conseguir implementar medidas sem estarmos preocupados, medidas de fundo, sem estarmos preocupados, vamos ter dinheiro para pagar os salários da função pública amanhã ou não. Poderia o BCE ter tomado, e foi uma das questões levantada depois da declaração de Mário Draghi, poderia esta medida, esta reabertura da compra de dívida no mercado secundário, poderia ter sido feita antes e de alguma forma evitar que estas pressões aumentassem, porque a verdade é que desde o início de agosto, a altura em que Mário Draghi disse pela primeira vez que ia fazer tudo o que estivesse ao dispor e ao alcance do BCE, os mercados têm vindo a acalmar, nomeadamente o mercado secundário de dívida, com as yields sobre as obrigações a baterem mínimos. Se deveria ter sido feito antes disso, eu acho que não, sinceramente. Se não, vamos ter aqui um exemplo. Se não tivesse sido levado ao extremo a situação, não tínhamos visto aqui na nossa vizinha Espanha o caso das regiões autónomas a declararem, a pedirem ajuda económica. E teria sido, mais uma vez, entre aspas, empurrado com a barriga, escondido debaixo do tapete. Não temos problema nenhum e é só aqui uns problemazinhos pouquinhos. Assim não, assim ficou claro de que a situação vai ter que ser realmente resolvida. Tudo bem, é um plano light, não interessa. Mas quero acreditar que os principais problemas, os principais desequilíbrios estão a ser resolvidos. Em Espanha vai continuar a ser um problema light? Ou seja, vai continuar com este pedido de ajuda externa parcial e não total? Provavelmente sim, é uma questão política. Na prática, se analisar, grande parte das medidas que já estão a ser implementadas pelo governo são idênticas às que foram impostas nos outros todos, pela Troika a outros países. A única diferença é que provavelmente seria um bocadinho mais chato ter a Troika a participar no quarto ou quinto maior economia da zona euro. Digo eu. Esta é a minha sensibilidade. Por isso acho mais um exercício de relações públicas. O facto de não ter sido pedido um pedido formal, de ter feito um pedido formal, do que, e como tal, irá continuar uma coisa light. Da mesma forma, quando chegar à Itália, irá ser uma coisa light também. Como é que fica a Alemanha no meio destas medidas? Angela Merkel foi sendo convencida ao longo dos últimos meses. Tivemos o governador Jens Weidmann a chumbar, foi o único governador do Banco Central Europeu a chumbar esta medida, e amanhã temos o Tribunal Constitucional Alemão que vai dizer se aprova ou chumba a compra de dívida por parte do Mecanismo Europeu de Estabilidade. O Tribunal Constitucional Alemão é provavelmente a barreira mais importante, quer dizer, o passo mais relevante nesta semana e para os próximos tempos. O que indicam, quem conhece a fundo a maneira de pensar do Tribunal Constitucional Alemão, é que provavelmente não se vai opor. Poderá impor alguns limites e, dependendo do montante desses limites, se foram os montantes que estão aprovados para o sistema anterior, de 150 mil milhões, isso aí então limita por completo o sucesso desta medida. Agora, vistas as coisas no plano mais geral, a Alemanha está agora em eleições. É natural. E é importante dizer, desculpe Pedro, que em altura de eleições, por norma, os líderes políticos alteram sempre ligeiramente as suas posições. E é aquilo que temos vindo a acontecer no caso da Sra. Merkel. Desde uma intransigência quase absoluta, digamos que em novembro do ano passado, até agora já devia dizer que não, senhora, quer dizer, os nossos amigos gregos são para ficarem na zona euro, que fazem parte, são uma parte importantíssima da coesão da moeda.
têm que estar no seu lugar, mas são uma parte importantíssima da coesão da nossa moeda. Por isso, já há uma grande diferença, o que me leva a crer que grande parte dos alemães e a visão dos que estão ao lado da Sra. Merkel são de que é para ser uma Alemanha dentro de uma zona euro com todos os países tal qual eles existem agora, em modelos diferentes, com uma maior integração, eventualmente chegarem a inclusive até qualquer coisa com uma federação daqui a 20, 30 anos, mas tal e qual está, é para ser uma união de facto e não uma Alemanha separada como algumas, como o Sr. Jorge Soros já está outra vez a tentar indicar. Tudo bem que não era bem esse o ponto dele, mas... Que era isso que eu lhe ia perguntar precisamente. Partilha do outro ângulo defendido por Jorge Soros, que é ou a Alemanha defende agora, assume que tem que liderar a Europa com os condicionalismos que tem e com as diferenças óbvias que há entre os países que partilham a moeda única, ou então não faz sentido pertencer a este grupo. Também partilha dessa opinião ou não é assim tão extremo? Quem sou eu, não é? Mas eu partilho de parte dessa opinião, acho eu, que é... Eu acho que a Alemanha tem muito mais a ganhar ao estar inserida dentro de um bloco da zona euro. E deve ser, provavelmente, devido à sua importância económica, deve ser, claramente, um dos líderes desta União. E é uma coisa que não foi até agora. Foi pelas más razões, ou pela falta de ação, ou pela incapacidade de comunicação com o seu próprio eleitorado. E esse, se analisarmos para trás, será provavelmente uma das principais consequências que nós teremos daqui da organização política europeia. É a timidez de liderança, de assumir a liderança de uma Alemanha e a falta de capacidade de comunicação interna para convencer o eleitorado, por causa das eleições que se avizinhavam, do eleitorado de que é necessário, que estão melhor dentro de uma zona euro. Temos Portugal e Irlanda a fazer bom trabalho, Espanha com as contas para já mais ou menos controladas, pelo menos aquilo que vai sendo divulgado. A Itália, Mário Monti vai dizendo que não precisa de ajuda externa. Como é que fica a Grécia, ou como é que está a Grécia aos olhos do Pedro e aos olhos dos investidores com que vai contactando fora de portas? A Grécia, eu acho que lá está. Olli Rehn dizia ontem à CNBC que ainda tem muitas reformas para pôr em prática, mas que não faz sentido sair do euro, e pegou nas palavras de Mário Draghi dizendo que o euro é irreversível e, portanto, os países que lá estão é para ficarem, a moeda vai continuar a ser transacionada. Eu quero acreditar, lá está, a minha convicção, eu sou europeísta e a minha convicção é que estamos todos muito melhores dentro da zona euro. Agora, tem que haver uma alteração dramática na forma de implementar e na própria organização política grega. Agora, eu não sou nenhum gênio para saber e para tirar aqui a receita da cartola, quer dizer, não sei. Agora, se a Grécia sai, é um forte golpe à coesão da zona euro. Por isso eu acho que estamos muito melhores, mesmo que financiando mais 2, 3, 4 intervenções na Grécia, estamos muito melhor tendo a Grécia dentro de portas do que com a Grécia fora de portas. Uma outra questão ainda a nível europeu, e depois vou-lhe lançar uma questão em jeito de desafio. Antes disso, olhando para a realidade europeia, amanhã e hoje já Durão Barroso estará a apresentar um plano para tornar o Banco Central Europeu numa espécie de super regulador, super visor de 6 mil instituições dentro do euro. Faz sentido falar num leque tão alargado e numa altura em que a Alemanha, mais uma vez, vem dizer que não quer perder o contacto direto, a supervisão direta com os seus bancos? Quer dizer, dois pontos, mais uma vez. Faz sentido. Faz sentido porque se estamos a trabalhar dentro de um grupo, que estamos dependentes de várias, em particular temos uma política monetária comum, não faz sentido, temos uma parte importantíssima do sistema financeiro e do sistema económico, que é o sistema financeiro, separado. E sem ter pelo menos um órgão comum, um porta-voz comum. Okay? Esse é um caso concreto. Por isso, este supervisor faz sentido que exista. Para que exista, no mínimo, uma política comum
e que exista alguém que possa chamar a atenção ao Banco Central de determinados países do que está a acontecer. Por outro lado, compreendo perfeitamente o lado da Sra. Merkel, que é a minha visão também, de que perder-se o contacto direto com o que está a acontecer no terreno... É uma perda de autoridade. Pior, não é sequer a autoridade, é uma perda da percepção da realidade. E esse é o pior que pode acontecer. Por isso, acho que aqui um meio termo terá que acontecer. No entanto, dentro deste supervisor, não acredito que sejam eles que vão supervisionar os pequenos bancos de todos os países, ou as corretoras, ou tem que haver os bancos centrais locais passam essa informação e têm uma partilha de responsabilidade. E este sim é que será provavelmente o caminho. O primeiro desafio para o Pedro, e é uma notícia que é hoje avançada pelo Diário Económico. Vítor Constâncio, que foi governador do Banco de Portugal, passou pelos problemas que passou, nomeadamente de supervisão, vai ser o responsável do BCE pela supervisão da banca portuguesa. Acho que ele deve estar muito bem habilitado para o fazer. Parece-lhe que sim, nesta altura. Não, quer dizer, não sei. Não é estranho, pelo menos. E eu digo do lado da realidade portuguesa. Quem acompanhou os processos, os casos BPN, entre outros, viu, curiosamente, com Vítor Constâncio, essa supervisão e os problemas que de resto foram conhecidos e levantados e que estão ainda, alguns deles, a ser investigados e em sede tribunal. Faz sentido que a pessoa que esteve, pelo menos, no centro dessas, ou que esteve, eu não quero dizer envolvida, mas que na altura era a responsável pela instituição que fazia essa supervisão, vá agora para o Banco Central Europeu e de forma direta ou indireta volte a supervisionar a banca? Quer dizer, de uma forma direta, uma pessoa até pode pôr em questão as capacidades que eles têm ou a sua própria habilidade para o fazer. Eu só estou a colocar pelo lado da estranheza da situação em si. Eu percebo. Se vir por outro lado, no caso americano e na perspectiva empresarial americana, só porque alguém falha a primeira vez, não quer dizer que nunca mais consiga fazer. Pode ser que tenha aprendido com os erros passados e que agora esteja muito mais atento às circunstâncias futuras. Mas não sei. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Pela sua análise. Pedro Costa Félix, partner da Capital Strategies, com uma análise exaustiva ao dia nos mercados. Altura para um curto intervalo. Não sai daí.